Olha a Zumbi dos Palmares aí. Olha a Zumbi dos Palmares aí. Olha a Zumbi dos Palmares aí. Abre esses olhos, meninos, que não vê esse povo na rua. Abre esses olhos, meninos, que não vê esse povo na rua. É esperança gritando e a luta continua. É esperança gritando e a luta continua. Olha a Zumbi dos Palmares aí. Onde é que tá? Onde é que tá? Olha a Zumbi dos Palmares aí. Onde é que tá? Onde é que tá? Capoeira rodou no terreiro, consciência na palma da mão. Já não ginga só por gingar, negritude que é transformação. E cor da pele não é a desculpa, manda tudo que tem capital. Se o comando é imperialista, o projeto é neoliberal. Olha a Zumbi dos Palmares aí. Onde é que tá? Onde é que tá? Olha a Zumbi dos Palmares aí. Onde é que tá? Onde é que tá? Aqui é coordenadora de Proafro, que é uma das instituições aqui que estuda sobre questão de debate e estudos sobre povo africano e afrodescendente. Eu vou convidar a professora Ana Paula para a mesa. Proafro é uma das parceiras. Lembrando que Proafro talvez é uma das primeiras instituições de pesquisa no Rio de Janeiro a abraçar estudantes africanos. Isso estamos a falar de quase 2 décadas atrás, na época da professora Magali. Então, agradeço muito a sua presença. E eu vou chamar o professor Dr. Carlos Moore, o professor E é um prazer muito grande poder receber o professor Carlos. Havia dito a ele que em 2012, quando ele veio lançar o livro aqui na UERJ, a convite também do Proafro, com a professora Magali, eu era estudante e tenho a honra de ter o livro autografado, né? Então isso para mim é uma emoção muito grande poder estar aqui nesse momento como coordenadora do programa recebendo o senhor. Então, nossos agradecimentos. E em nome da UERJ também, né, a honra de ter o professor Carlos Moore, com seu conhecimento, com a sua sabedoria, né, nesta universidade, e a honra de ter vocês todos e todas aqui conosco. Então, em nome da UERJ, também saúdo a todas as presentes, a todos os presentes. Espero que esses dias sejam dias de muita troca, muita aquisição de conhecimento, e também de pensarmos estratégias, né, para darmos conta dos desafios da nossa sociedade brasileira, né? Então, nessa universidade que nos últimos anos tem sofrido grandes ataques, né, em relação não só ao seu financiamento, mas também a continuidade da sua forma, né? Nas últimas semanas sofremos, né, ainda temos sofrido, né, com o desafio de manter uma universidade aberta e diversa, né? Uma universidade que, desde os anos 2000, né, abre para estudantes negros e negras fazerem também parte dessa universidade. E essa universidade mudou muito nesses anos. E essas mudanças realmente incomodam. Então a gente tem muita certeza de que manter esse espaço como um espaço público, como um espaço aberto, vai ser o nosso grande desafio. Porque estarmos aqui, nesse auditório, com o aparato, com tudo que a universidade nos promove, né, de forma pública, é o nosso desafio, porque manter isso dessa forma não é do agrado de todos, né? E manter isso dessa forma, com este público,
menos ainda. Né? Então, o nosso desafio é coletivamente termos as estratégias de manter esta universidade como uma universidade pública, gratuita, de qualidade e laica. Né? Então, eu espero que vocês tenham, né, aproveitem ao máximo, né, eu diria que vocês puderem aproveitar dessa experiência, que é uma experiência que certamente marcará, né, a trajetória de todos e todas vocês. Né? Vocês estiveram aqui ontem sobre o debate sobre a questão o racismo na sociedade? Sim, a maioria ou poucos? Pois ontem eu falei, 3 pessoas vieram me ver e me falaram coisas muito interessantes. Me falaram, olha, por que esses pequenos grupos de invasores que foram para a Índia, Elam, etc., que você evocou, que inclusive entraram no Egito e conquistaram o Egito durante os Ixtos, durante praticamente um século. Por que esses pequenos grupos venceram esses grandes impérios negros, chegando até a derrotar o poder no Quebec, que é o que se chama correntemente de Egito? A outra questão era o seguinte: explique porque você explicou que a busca pelos recursos e o monopólio destes estava na base do racismo como um fenômeno estruturante. Mas como surgiu exatamente o racismo? Qual o processo? Os processos por quais ele surgiu? Eu encontrei essas perguntas que fizeram as pessoas que estão aqui. Eu direi simplesmente que é uma lástima que eles não tinham perguntado isso ontem. Mas eu vou responder primeiro, antes de entrar aqui, porque é extremamente importante aquilo que eles colocaram. A outra pergunta que me fizeram é: o racismo não é uma ideologia, segundo você. Muito bom, mas ele é que, então, se ele não é ideologia? Muito bom. Pergunta. A outra pergunta: que é o que garante essa mutabilidade do racismo que faz dele um fenômeno permanente, como você disse, e tão metamorfósico? Uma questão também que é muito relevante. E a última, que eram 5 questões que me fizeram essas 3 pessoas, não sei se estavam coaligadas. O racismo se baseia no fenótipo, não no genótipo. Por quê? Ou seja, é uma questão de aparência física, não uma questão de genes. Por quê? Eu vou dar uma resposta um pouco rápida sobre isso, para poder entrar na outra matéria. Mas eu tenho que responder a isso, porque é muito importante. Primeiro, por que esses pequenos grupos venceram esses grandes impérios negros? Bom, vocês sabem que, se vocês olham na história, vocês verão que sempre os grupos de invasores pequenos, bem organizados, sempre derrubaram, sempre, os grandes impérios. Vou dar exemplos que são recentes e que vocês vão poder se relacionar com esses exemplos. Hernán Cortés, ele veio com menos de 500 espanhóis e em menos de um ano derrubou o Império Azteca, que tinha uma população de entre 12 e 15 milhões de habitantes no mês. Francisco Pizarro, mesma coisa. Pizarro não tinha nem 600 pessoas quando ele chegou no Cusco, e derruba em pouco tempo
o Império Inca. Esse problema das minorias pequenas, militarizadas, derrotando grandes impérios e derrotando populações que estavam assentadas durante muito tempo no território delas, sempre me intrigou. E quando eu estava morando na África, eu fiz um pouco de pesquisa, não foi uma pesquisa aprofundada, mas eu queria saber quais eram essas minorias. Porque se um caso conduz para o racismo, no caso de África também deveria conduzir para o racismo entre minorias que eram negras, de pele negra, e maiorias que eram de pele branca. E o caso mais interessante, não somente eram os Maasais, o caso mais interessante eram os Tutsis e os Hutus. Vocês se lembram do genocídio de 94? Pouco tem sido explicado sobre esse genocídio de 94. E pouco tem se dito sobre a visão que os Tutsis têm tido historicamente deles próprios. Quando, você sabe, os Tutsis são reputados por terem o que se chama geralmente fações finas, ou seja, lábios finos, narizes estreitas e longas, ou seja, são lectorríneos, negros, cabelos como os meus e altos. E os Hutus eram considerados como exatamente o oposto, as narizes como a minha, cabelos também crespos, pele negra. Quando eles começam a entrar nessa região, essas diferenças fenotípicas começaram a se manifestar. E eu encontrei na história, e especialmente nessa mini pesquisa que eu fiz com os próprios Tutsis e com os próprios Hutus, que havia um fator de superioridade fenotípica do lado dos Tutsis, de tal maneira que quando chegam os belgas, os primeiros alemães ali, e chegam os belgas nessa região que logo, naquela época, agora é Ruanda e Burundi, mas naquela época os belgas chamaram essa região de Ruanda-Urundi. Eles encontraram já esse antagonismo entre a população sedentária Hutu e aqueles Tutsis que chegaram como dentro desse processo de migração. Eles encontraram, sabe o que fizeram os belgas? Incentivaram. E chamaram, sabe como os belgas chamaram os Tutsis? Arianos de pele negra. E isso durante toda a colonização, os Tutsis foram considerados pelos colonizadores como superiores em função dessas diferenças de fenótipo. Então, dentro da própria África, com populações da mesma raça, da mesma cor, o problema do fenótipo constituiu algo problemático. E quando eu estava morando no Senegal, que fazia pesquisas lá no Senegal, em Guiné, em Gâmbia, em essas regiões, encontrei de novo o mesmo problema, desta vez com as populações fulani. Vocês sabem quais são as populações fulani? Ou as populações Fulbe? Eles também têm a pele mais clara, são as populações de Guiné, de Mali, de Gâmbia, de toda essa região, e do norte da Nigéria, populações que, se eles estivessem aqui, seriam chamados de pardos, e eles não têm nenhuma mistura com ninguém, não tem mistura com brancos nenhum. E do lado do leste da África, os eritreus, os somalis, todas as populações que têm
as fações que os europeus gostam dessas feições ou feições? Feições. Os europeus adoram essas feições, porque eles dizem que estes são brancos, negros. Você não sabia disso? Esta é uma coisa muito interessante, que chegaram a considerar a essas populações como arianos africanos. Essa foi a tese. Então, em todas essas partes de África, onde populações de minorias invadiram populações de maiorias, mas onde as minorias tinham feições diferentes das maiorias, houve problema e segue havendo problema na África. E o genocídio de Ruanda foi tão brutal e tão poderoso porque havia uma carga de ódio de praticamente 2 séculos da parte dos Hutus contra os Tutsis. E essa carga de ódio você encontra ela em Somália, encontra elas em Eritreia, encontra ela no Sudão, a tal ponto que no Sudão depois houve uma guerra de mais de 15 anos de aqueles sudaneses que se parecem comigo contra aqueles outros sudaneses que são considerados como árabes, mas que são exatamente como vocês, é que se consideram eles também como arianos brancos. Vocês estão conscientes desses problemas na África? É muito importante. E eu esses problemas os pesquisei, não com o vigor e a profundidade que eu poderia ter pesquisado, mas é porque eu tinha esse problema. Por que o fenótipo constitui o problema que ele constitui? Porque aquele que me chamou a atenção sobre a questão do fenótipo foi o professor Cheikh Anta Diop, durante esse período de 6 anos que eu esteve como vivendo no Senegal e que acho que teve o privilégio de ajudá-lo em projetos políticos. Estávamos engajados na luta pan-africana e dentro dessa amizade grande ele sabia das pesquisas que eu estava realizando e ele me deu muitas dicas que me pouparam muitos anos de pesquisa, que senão eu teria sido obrigado a investir tantos anos de pesquisa que ele me poupou tudo isso. Uma das coisas mais importantes que me conduziu, me colocou sobre o caminho, que eu acho que era o caminho certo, ele me falou: esquece a biologia, esqueça os genes, não é uma questão de genotipo, o racismo é uma questão de fenótipo. Busque, pesquise a questão do fenotipo, pesquise o papel do fenotipo na história, tão longe como você puder, e você vai ver que você vai encontrar a solução lá, porque já ele tinha chegado a essa conclusão. Mas como chega também, eu estava trabalhando tantas obras diferentes e com tanta profundidade, ele não tinha pesquisado, mas me colocou sobre o caminho certo. Então, aquilo que eu finalmente concluí depois desses exemplos, que uma minoria que é fenotipicamente diferente de uma maioria, se ela chega desde fora, efetivamente derruba. Qualquer minoria pode derrubar qualquer império, Olha, pegue o caso do Brasil. O Brasil é um continente. O Brasil está praticamente dos 2 lados do Pacífico, praticamente do Pacífico e do Atlântico. É um continente de 200 milhões, 210, talvez 20 milhões já de brasileiros. A única coisa que você precisa para vencer o Brasil é simplesmente atacar e destruir o exército brasileiro, e todos os 200 milhões de brasileiros serão
pessoas que estão à sua disposição como colonizados. Então isso acontece com todos os grandes impérios. Você destrói a força militar deles e acabou. Foi o que Cortés fez no México, foi o que Pizarro fez com os incas, foi o que os ingleses fizeram com os zulus, foi o que os europeus fizeram, pequenos grupos europeus, mas bem organizados militarmente, bem organizados politicamente, bem organizados administrativamente, atacavam estes grandes impérios africanos e ele derrubava. Com relação aos árabes, foi a mesma coisa. Então, um grupo pequeno pode derrubar um grupo inteiro em qualquer momento, mas o problema aqui, essa questão foi tá bem, mas como surgiu o racismo? Aí é que está a questão, e que eu claramente, efetivamente, não cheguei a explicar, esclarecer muito, que são as conclusões às quais eu cheguei. Que o racismo surge de um fenômeno de imposição, da dominação, de luta por si, luta pelos recursos. A luta pelos recursos é aquilo que determina a permanência do racismo. Mas o início embrionário, aquele primeiro proto-racismo que surge em torno à luta pelos recursos, ele surge como? Ele surge de uma necessidade social. O racismo, seja onde for que ele brota, é sempre o produto de uma necessidade social. Se um grupo minoritário, que é diferente fenotipicamente, derruba um grupo maioritário, que é fenotipicamente diferente dele, a dominação deles sobre grandes maiorias, eles estavam fadados a desaparecer, mesmo tendo sido vitoriosos. Porque um grupo minoritário que vence um grupo maioritário, se ele fica aí e ele está no poder, ele está destinado a ser absorvido em menos de um século pelo grupo majoritário. Isso está claro? Está claro isso? Ele vai ser absorvido. Da mesma maneira que esses grupos, pequenos grupos de espanhóis que vieram aqui no Brasil, tivessem sido absorvidos se os indígenas tivessem tido sociedades de certas sociedades organizadas, como no México, que garantissem que os espanhóis que dominam fossem absorvidos pelos indígenas. Estamos de acordo? Eles teriam sumido. Os que atacaram todos esses impérios, todos esses povos aqui nas Américas, teriam sumido. Por que não sumiram? Pela mesma razão que não sumiram na Índia, que é pela mesma razão que não sumiram no Egito, pela mesma razão que não sumiram no Islã, ou seja, a presente atualmente o Irã. Não eram mulheres, eram homens, grupos de 1.000, 1.500, 1.200 homens, menos, inclusive, que conquista. Eles fizeram algo muito interessante na Índia, e que podemos comprovar, e podemos hoje, isso que foi uma hipótese primeiramente, hoje podemos comprová-lo pelos marcadores genéticos. O que é o que fizeram? Fecharam a base da população, fecharam a base, a infusão genética desde embaixo, e abriram para a difusão genética desde cima.
É isso que vocês aqui chamam de mestiçagem. Ou seja, se uma população de 1000 brancos, homens, não permite que os homens negros que eles conquistam tenham relações sexuais com a população feminina branca, fecham essa possibilidade e abrem somente uma possibilidade de que os homens brancos dominantes, que são a minoria, tenham extensas relações sexuais com as mulheres negras ou indígenas dominadas. Eles não desaparecem, se mantém sempre essa minoria como uma minoria estável. E que acontece na base, que aí é a base que começa a mudar, porque a base começa a ser, toda a população que está aí começa a ser mestiçada. Não é o que aconteceu aqui nas Américas, não é o que aconteceu aqui no Brasil, que em menos de um século, os 500, 600 pessoas que vieram com Cabral, mestiçaram. A mestiçagem forçada, violenta das mulheres, criou toda uma base de pessoas mestiças. Da mesma maneira que na Índia criaram toda uma base de pessoas ditas mulatas. Enquanto eles se mantiveram, constantemente mantiveram a mesma identidade racial e fenotípica. Ou seja, que isso não foi... Está complicado isso? O racismo então surge de uma necessidade social a partir do momento que o grupo minoritário, fenotipicamente minoritário, vence e toma o poder. Para não perdê-lo, ele tem que mestiçar a base e impedir que a base mestice as poucas mulheres brancas que ficam com ele. Não é o caso da África do Sul. Ou seja, quando um grupo fenotipicamente diferente, minoritário, vence uma minoria, ele tem que impor, a menos de perder o poder rapidamente, tem que impor um sistema de apartheid. É por isso que as minorias brancas existem em todos os lugares, como minorias dominantes, e que a base que eles estão dominando é uma base mestiçada, de negros mestiçados, cada vez mais mestiçados, ou de indígenas cada vez mais mestiçados. E é a história das Américas. Ou seja, que se vocês compreendem isso, compreendem por que o racismo se origina em lugares diferentes. Porque se origina pelas mesmas razões na Índia, que se origina no Mediterrâneo, que se origina em cada lugar onde acontecem esses acontecimentos. E efetivamente ontem eu não expliquei isso, porque ninguém me perguntou. E é por isso que Sheikh Anta Diop tinha advertido: insista sobre o fenótipo, não se ocupe do fenômeno biológico de mestiçagem, que é um fenômeno incidental. Ou seja, que há um incremento da população mestiçada, enquanto há uma estabilidade da população que não é mestiçada. Não é esse o fenômeno no Brasil? Quando se sai da escravidão aqui no Brasil, sair da escravidão oficialmente, em 1878, há uma população negra que sai da escravidão, que é netamente majoritária. Não foi? Vocês conhecem sua própria história. A população negra é netamente majoritária. O que fez a minoria branca daqui? Rapidamente, para não ser absorvida por essa maioria, de 68%, 70%, 75%, importaram brancos.
massivamente e rapidamente. Este foi o grande projeto da República aqui. E se você pensa que isso é unicamente brasileiro, não, os cubanos fizeram o mesmo, a minoria de brancos em Cuba fez o mesmo, em República Dominicana fizeram o mesmo, e em praticamente todos os países das Américas foi o mesmo fenômeno. E esse fenômeno que dá a você hoje, a Argentina, um país de maioria branca, Uruguai, um país de maioria branca, Chile, um país de maioria branca, e Costa Rica, um país de maioria branca, por importação. Ou seja, fechar a base genética de cima, de baixo para cima, e abrir o fluxo genético de cima para baixo. É simples. O racismo surge desse fenômeno de apartheid, que é um fenômeno de sobrevivência. Os índios que foram para o Egito não podiam permitir que os egípcios mestiçassem as mulheres arianas, as mulheres índios. Eles teriam que mestiçar a grande base egípcia. Felizmente eles foram expulsos depois de 87 anos de Egito. Senão, você hoje, Kemet teria conhecido a mesma experiência. E essa é a experiência da África do Sul. Essa minoria branca de África do Sul, olha, quando ela chegou nos anos 1800 e tantos, chegaram, era holandesa. Você sabia que eles não eram nem ingleses, eram holandeses. A língua que falam os brancos de África do Sul, ou africanos, é derivado do holandês. Eram holandeses. E quantos vieram? Milhões? Não vieram em milhões, vieram menos de 2.000 holandeses que fugiam Holanda e se estabeleceram lá. E foi o mesmo processo. E no Zimbábue, antigamente chamado de Rodésia, foi o mesmo processo. Então, simplesmente vocês têm que lembrar de uma coisa: minoria fenotipicamente diferente da maioria dá que apartheid imediatamente, sistematicamente. Apartheid racial. E quando você estabelece o apartheid, é aí que surge o fenômeno de raça, o conceito de raça. O conceito de raça não vem dos italianos de razzia do século XIX, como fala do racismo científico. Não tem nada a ver. Esses são processos puramente naturais, puramente históricos. O racismo surge de um fenômeno histórico. Por isso que a resposta, a jovem que me perguntou ontem se não é ideologia, que é o que é o racismo? O racismo é uma consciência histórica. É isso que o racismo é. Sua pergunta foi muito boa, porque me provoca a explicar coisas que não expliquei. Expliquei muitas outras coisas, mas não estas que são essenciais também. O racismo é uma consciência histórica, não é uma ideologia. A ideologia você desconstrói, a ideologia é criada intelectualmente. A consciência histórica você não a cria intelectualmente. Ela surge de fatos históricos, como esses que eu estou explicando para vocês. Então, finalmente já resolvimos dois problemas. Outro dos recursos. Quando já você tem uma implantação dessa consciência histórica, por que ela se transmuta? Por que ela segue sendo, tem essa permanência? Por que ela é permanente? A permanência é que a razão pela qual as minorias
impõe na história das minorias raciais, impõe o apartheid, é para unicamente para manter o monopólio sobre os recursos. E é isso que mantém o racismo como algo recorrente, que se recicla e que se moderniza e que se transforma e que se metamorfoseia ao longo dos séculos. É que ao longo dos séculos há uma coisa que não muda, é a necessidade de ter acesso aos recursos. E é por isso que os negros são mantidos fora da universidade nos Estados Unidos, fora da universidade nos países americanos aqui no continente, chamados latino-americanos. Eu sou latino. Sou deste continente, mas não sou latino. Ou seja, que esse é um nome também que vamos ter que absolutamente jogar fora. E a Lélia Gonzalez foi a primeira que falou: vamos a nos chamar de americanos, mas de latinos, certamente não. Então, esse fenômeno a necessidade de acessar os recursos é isso que mantém a permanência. É isso que mantém a mutabilidade do racismo. Porque sem os recursos ninguém pode sobreviver. Então, essa necessidade é a que leva ao apartheid, a que leva à segregação racial. E essa segregação racial se manifesta como? Se manifesta impedindo os negros de entrar na universidade. Por quê? Porque quanto mais negros entram na universidade, mais você vai ter que dividir recursos com eles. Porque quanto mais entra na universidade, mais se qualifica como médicos, qualifica como engenheiros, como tais, diminui a sua parte dos recursos. E o que temos em países como o Brasil é o monopólio praticamente absoluto dos recursos em mãos de uma minoria de origem europeia. E agora vamos... Estava claro tudo isso? Sim. Agora vamos entrar... pela qual eu insisto em esclarecer estes problemas é porque nós estamos acostumados a atribuir o racismo a uma esperteza, a uma perversidade específica. A perversidade vem quando o racismo tem que exercer fenômenos de exclusão. Aí é onde vem a perversidade, a invenção. Mas o racismo não é perverso em si. Por isso que em Racismo e Sociedade eu disse claramente: o racismo não é negativo em si, nem perverso, nem negativo, não tem nada a ver com moralidade. O racismo é o que ele é um instrumento histórico que estrutura a sociedade e que mantém o acesso aos recursos entre as mãos de essa minoria que tomou o poder aqui por assalto violento, por genocídio há 4, 5 milênios. Então não é uma questão de perversidade em si, é uma questão de necessidade histórica, porque enquanto mais, é por isso que a luta é tão dura, porque enquanto mais os povos que estão submetidos ao racismo lutam contra ele, começam a ter êxito nessa luta, mais a resistência incrementa. É por isso que quando Obama pegou o poder e as pessoas aplaudiram, falaram de chegamos à sociedade pós-racial, eu comecei a rir, porque eu sabia que aí não ia haver o que chamam o backlash. Aí é onde ia a começar realmente a resistência.
quando o negro está na universidade não há problema. Quem se ocupa dele? Ele está na rua, tombado na rua, caindo aí, pobre. Mas enquanto já não ele não é mais pobre, entra nas universidades, começa a disputar as praças dentro das universidades, começa a viajar, começa a ter acesso aos meios de elevar o poder de ingresso de toda a população, todo o povo ao que eles pertencem. Aí começa a resistência. Então Trump não é uma aberração. Também não é uma aberração o que está acontecendo na França, que o movimento nazista de Le Pen, o Frente Nacional, esteja praticamente a bordo da presidência da França. Vocês podem olhar bem que depois desse marionete que está aí no poder na França, Macron, olhem bem que vão ser os nazistas, fascistas, que vão pegar o poder na França, país de liberdade, igualdade, fraternidade, e que o Brexit da Inglaterra não é um movimento econômico, o Brexit é um movimento cultural. Branco-britânicos falaram, não vamos ser invadidos, da maneira que os húngaros estão dizendo, não vamos ser invadidos, que os italianos estão dizendo, não vamos ser invadidos. E esse é o fuel, esse é o petróleo que está trazendo para o poder todos esses fenômenos que estamos vendo. É qual? Porque estão reagindo a algo, reagindo ao processo profundo que está acontecendo. Então, vamos ver com a questão do marxismo, porque o marxismo exatamente tem uma outra visão da situação. O marxismo não tem essas conclusões. O marxismo diz os marxistas, sociólogos marxistas dizem que esse é um problema de luta de classe. Eu não nego que a luta de classes sociais existe, mas estou dizendo também que a oposição racial existe e que ela é autônoma da luta de classes. Por favor, comece a ler para mim. Mídias sobre o mundo em geral não podem ser dissociadas de seu ambiente e da época em que viveram. Eles nasceram na Europa do século XIX, viveram e trabalharam na Europa do século XIX. O comércio de homens e mulheres de pele negra dizimava a África por cerca de 4 séculos, e sociedades negras na Ásia e Oceania também haviam sido reduzidas a uma ou outra forma de escravidão, de ouro e prata, e nos campos de algodão e açúcar nas Américas e no Caribe. O capitalismo ocidental estava em plena expansão. A Europa bebia o sangue do homem negro e cuspia o dinheiro em seguida. A expansão incontrolada do Ocidente levou ao desenvolvimento sem precedentes da ciência e da tecnologia no século XIX. Esse processo material foi acompanhado por um fenômeno psicocultural peculiar, há muito conhecido no mundo ariano, mas que agora se manifesta com força renovada, a supremacia branca. Bom, esse século, famoso século XIX, onde surge a industrialização, todo esse século de convulsões extraordinárias, esse foi um século onde Marx e Engels escreveram sua obra monumental. Foram grandes pesquisadores, eram grandes periodistas, eram grandes pensadores, e eles construíram a obra em um século onde os navios de escravos
ainda estavam chegando a esses países onde eles estavam escrevendo e descrevendo, escrevendo para descrever o que eles pensavam ser a história mundial. Essa obra, ou esse fragmento de obra, pretendia demonstrar que em um momento em que o mundo está em pleno revolução, em que a escravidão negra é a força que ainda é uma força dominante, que esse é o momento em que eles estavam escrevendo. E eu me interessei por uma coisa, eu me disse, o que é o que eles pensavam sobre a escravidão? O que é o que eles pensavam sobre os negros? E aí eu me deparei com uma obra, que foi a obra, duas obras. Eu morava na França e alguém me sugeriu de ler uma obra que se chama, o título era O Marxismo e a Questão Racial, a questão, o marxismo e a Ásia. O marxismo e a Ásia. Quando eu li essa obra, eu devo confessar, eu acabava de sair de Cuba, já com esse problema de compreender o que tinha acontecido na Revolução Cubana, por que estava acontecendo aquilo pelo qual eu fui forçado a sair de Cuba. Chego a Paris e em 1965, eu saí de Cuba em 64, alguém me dá essa obra, uma obra de uma senhora, uma historiadora, grande historiadora, do marxismo, e ela e outros historiadores foi uma dupla. E essa obra dizia que Marx e Engels tinham uma visão do mundo no qual a destruição da Ásia, a destruição das Américas, a escravidão racial, que tudo isso era necessário para que a Europa progredisse. E que se a Europa progredia, então havia a possibilidade para que a humanidade tivesse as bases materiais necessárias para que houvesse uma revolução socialista na Europa. E a partir daí, essa revolução socialista criaria as bases para todos os povos de entrarem na civilização. Bom, eu li essa obra realmente me choqueou muito. É uma obra na qual havia tantas citações, era uma obra bem feita. E 2 anos depois, isso foi em 65, 3 anos depois, me deparei com essa outra obra, que ia no mesmo sentido e que tinha citações tão chocantes de Marx e Engels, nos quais eles diziam que a colonização da Índia, a colonização da China, havia que aplaudir a isso, que a colonização da Algéria havia que aplaudir, até que começo a descobrir algo mais poderoso ainda. Eu não sabia que uma das filhas de Karl Marx casou com o que você chama de um papa, e que Marx foi violentamente oposto. Era Lafargue, que era um afro-cubano. Naquela época havia um grande trânsito entre pessoas de origem haitiana. Lafargue era de origem haitiana,
dos haitianos que migraram para Haiti quando houve a Revolução na Haiti. E ele migrou para a Europa e se converteu em socialista. E aí conheceu, dentro do todo o movimento socialista, conheceu uma mulher que gostou e se gostavam, mas era a filha de Marx. E que Marx se opôs violentamente a essa união, por causa e atacou constantemente La Femme por ser descendente de negros. E aqui está cheio, porque cita eles, não vou passar meu tempo citando. Não vou passar meu tempo citando. Simplesmente está nesse pequeno livro e que dá as referências que vocês podem buscar. Eu não estou aqui necessariamente para que vocês comprem, eu estou vendendo. Não estou vendendo. Não estou vendendo nem ideias, nem livros. Eu estou querendo trazer um diálogo para os nós e para todos aqueles que realmente estão interessados nas mudanças sociais, para não perder o tempo. Não temos tempo a perder. O mundo inteiro está se mobilizando em contra, não somente já da raça negra, porque já está tocando até os árabes. Vocês se lembram o hitlerismo, o hitlerismo que começou a destruir os judeus? O novo nazismo agora se tornou, tem outro alvo, além dos negros, o alvo são os árabes, os próprios árabes que têm uma consciência histórica racista, racializada e que consideram a escravidão e o racismo como uma parte da cultura deles. Sabe o que Franz Fanon falou? Ele falou: companheiros, não perdamos o tempo. Cessemos de imitar a Europa. Cessemos de repetir as frases dos pensadores europeus. Cessemos de ir na direção que foi a Europa. Ele falou, essa mesma Europa que fala constantemente do homem e do homem, mas que o mata em todos os cantos da terra onde ele o encontra. Esse é o propósito disso. Cessemos de repetir, cessemos de acreditar coisas que não são certas, são inverdades. Inverdades. Já ouvimos, olha, esse mundo comunista já até diante de nós. Não estou falando já mais extremados ainda, não vou falar mais deles, estão mortos. Mortos, bem mortos. Parece que Marx voltou da morte e estava na União Soviética e eles falaram, Marx, grande mestre, vamos mostrar para vocês o que fizemos com suas ideias. E mostraram as fábricas, mostraram tudo, mostraram a polícia, mostraram o exército. E que ele infartou. Porque o que estava vindo não era inclusive nada comparado com o que ele inclusive tinha falado. Que era um regime tão repressivo que ele estava vendo, que ele infartou. Nós temos assistido à queda estrepitosa, à queda brutal de todo esse mundo diante de nossos olhos. Não estou falando de algo que aconteceu há 1000 anos atrás. Ou seja, que todo esse sistema que se fundou em todas essas obras que estão sendo defendidas
por gente que inclusive não tem nenhum interesse em acabar com o racismo. Não tem nenhum interesse. Porque lembre que o racismo é uma questão de acesso aos recursos. E que você seja comunista ou capitalista, você precisa dos mesmos recursos. E você precisa impedir que aqueles que não têm esses recursos e que ameaçam esse poder monopólico que você tem, você precisa impedir que eles cheguem ao poder. Então não vamos perder mais tempo. Não vamos perder mais tempo. Vamos começar a dedicar-nos a coisas sérias, como falou Franz Fanon. E essas coisas sérias são o quê? Analisar como sair desse buraco sem saída na qual a humanidade está. E quando falo de humanidade, estou falando em primeiro lugar nós. Porque tanto nos expulsaram da humanidade que quando as pessoas falam de humanidade, nem vem uma cor preta, não vem pretos. Já estamos no século XXI, que quando se fala do ser humano, não se fala prática, não se vê um homem negro, não se vê uma mulher negra. Já chegamos a isso. Então, esse era o propósito. O propósito desse livrinho pequeno era isso, alertar que era tempo, muito tempo, era tempo de sair disso. Que já isso demonstrou que não funcionava. Não somente que não funcionou em Hungria, não somente que não funcionou em România, não somente que não funcionou em Albânia, não somente que não funcionou na União Soviética, a mãe do sistema, e que não funcionou em Alemanha, que não funcionou em nenhum lugar, não funcionou em Vietnã. Olha para os vietnamitas hoje, pleno vapor para o capitalismo. Olha em Camboja, onde mataram 3 Hun Sen e os genocidas dele para instalar o comunismo em Camboja, mataram 3 milhões. Não funcionou aí, não funcionou na China. A China tem, olha para a China hoje, que é o país capitalista mais forte do mundo, com um partido comunista. Ou seja, e eles nem riem, para eles é normal. Olha a Zumbi dos Palmares aí. Olha a Zumbi dos Palmares aí. Olha a Zumbi dos Palmares aí. Abre esses olhos, meninos, que não vê esse povo na rua. Abre esses olhos, meninos, que não vê esse povo na rua. É esperança gritando e a luta continua. É esperança gritando e a luta continua. Olha a Zumbi dos Palmares aí. Olha a Zumbi dos Palmares aí. Capoeira rodou no terreiro, consciência na palma da mão. Já não ginga só por gingar, negritude quer transformação. E cor da pele não é a desculpa, manda tudo que tem capital. Se o comando é imperialista, o projeto é neoliberal. Olha a Zumbi dos Palmares aí. Onde é que tá? Onde é que tá? Olha a Zumbi dos Palmares aí. Onde é que tá? Onde é que tá? Abre esses olhos, meninos, que não vê esse povo na rua. Abre esses olhos, meninos, que não vê esse povo na rua. É esperança gritando e a luta continua. É esperança gritando e a luta continua. Luta contra a discriminação racial e sexual. É o povo rasgando os caminhos contra a lei do grande capital.